Show. Dando continuidade aqui, então, nós vamos agora nessa aula, nós vamos instalar os pacotes. Acho que a gente pode puxar até essa parte aqui também para fazer em uma aula apenas aqui a gente consegue fazer, tá? Então, antes de mais nada, a gente está seguindo aqui a documentação, tá? Do Nest.js mesmo, ali na parte de banco de dados. Então, tudo que nós vamos fazer você encontra aqui. Não tem nada de outro lugar. É tudo bem daqui mesmo. Então, dá uma olhada na doc aí, não fica com medo, ela não morde, ela é sua amiga, né, e está aqui para nos ajudar, tá? Ok, então, primeiro passo aqui, né, a gente está ali instalando pacotes. Quais pacotes nós vamos instalar? Está aqui, ó, na documentação, mesmo nos passa, eles estão usando o npm, a gente está usando o yarn. Se você estiver usando o npm aí, pode seguir o comando exatamente como está lá. Então, eu vou instalar aqui os pacotes que são quais? Nest TypeORM, que é um pacote nativo do Nest, com o TypeORM, o próprio TypeORM nativo mesmo, que a gente encontra na documentação deles ali, acho que não é esse aqui, mas tem uma documentação em algum lugar, é aqui, perfeito. Então, esse carinha aqui, você acha ali na documentação do Nest. E o que mais que a gente está instalando? A gente está instalando o MySQL 2, tá? Então, é o MySQL ali, basicamente. Então, nós já instalamos os pacotes aqui e nós vamos fazer as configurações de banco agora no nosso app.module, tá? Antes disso, eu vou explicar isso para você um pouquinho mais detalhado. É importante você entender esses conceitos aqui. Às vezes a gente quer colocar a mão na massa, sair fazendo, mas é importante você entender esse conceito aqui. Vamos lá. Se a gente der uma olhada aqui na nossa documentação, a gente vai ver que o app module, ele carrega uma configuração do TypeORM module, né? Nós vamos copiar isso aqui, eu vou te explicar o que está acontecendo ali. Então, aqui no imports, depois aqui da importação do product module, sei lá, vou pôr antes. Nós carregamos aqui, então, esse TypeORM module, vou importar ele, TypeORM module do Nest TypeORM. E o que a gente está fazendo aqui? Quando a aplicação subir, a própria aplicação já vai fazer uma conexão com o banco de dados, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Sabe, quando nós temos esse log aqui do Nest, você vê que ele vai subindo pedacinho por pedacinho da aplicação. E agora a gente está inserindo mais um pedacinho da aplicação que vai ser a conexão com o banco de dados, tá? Então, é basicamente isso que está rolando aqui. Eu vou dar um Ctrl S e eu espero que isso aqui quebre, tá? E já te explico por quê. Ctrl S aqui e voa lá. Quebrou por quê? Ele está falando assim, ó, acesso não permitido para o usuário root, né? Ele não está permitindo por quê? Porque eu não tenho um banco com essas configurações, tá? Até tenho na porta 3306, mas ele não vai conseguir autenticar com esse username e a senha aqui. Então, aqui a gente talvez pode fazer uma aula posteriormente para subir um banco juntos, fazer alguma coisa. Mas como não é a ênfase aqui da nossa playlist, nós vamos seguir aqui e eu vou utilizar um banco que eu já tenho. Para isso eu vou pegar as informações dele aqui, tá? Vou excluir isso aqui, já explico por quê. E pronto, eu tenho um banco aqui na minha máquina, no Docker, que eu criei. Eu tenho um banco na porta 3310, o username para acessar é root, a senha é root e o nome dele é dbtest. Tá? Vou dar um Ctrl S e eu espero que agora... Show de bola. Olha só, agora nós já temos o TypeORM, as dependências do TypeORM subiram, né? Tem esse TypeORM Core Module aqui, enfim, nós conseguimos subir a nossa aplicação aqui, fazer a primeira conexão com o banco de dados, tá? Então aqui nós já temos uma aplicação conversando com o banco de dados. Então a gente já instalou os pacotes, né? E fizemos ali as configurações de banco de dados no app.module. Então, deixa eu assinar aqui mais um requisito, mais alegria para o cérebro aqui, resolvendo mais um item do checklist, tá? E aqui eu já vou, acho que dá tempo aqui, já vamos puxar esse próximo aqui, que é a criação de uma entidade. O que é isso? Vamos dar uma olhada na doc, vamos lá. Dá só uma olhada aqui, ó. Nós temos um padrão aqui, que é um padrão chamado de padrão de design do repositório, né? E esse padrão,
que ele nos ensina? Imagina que nós temos um banco de dados e esse banco de dados ele possui 50 tabelas. Como é que nós conseguimos trabalhar com 50 tabelas e com o nosso ORM? Exatamente essa é a intenção que nós temos quando nós usamos as nossas entidades, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma classe, tá? Chamada usuário, e eu estou falando para o meu type ORM quais são as configurações de cada uma aqui, ó, cada um das propriedades de usuário no banco de dados. Então, se eu lesse isso daqui, ó, eu diria que tem uma tabela no banco chamada usuário, que o ID dele é um número, ele é um primary generated column, ou seja, ele é gerado como uma chave primária ali, uma coluna da chave primária, eu não vou entrar nesse conceito. E aí aqui embaixo a gente tem então colunas que são simples, né, que são strings, né, essa daqui esse isActive é um boolean, né, pode ser true ou false, né, e aí, bom, eu já teria uma visão ali do banco de dados. O que nós vamos fazer? Copia essa entidade, eu vou criar aqui uma pasta chamada entities, principalmente preferência minúscula. Vou criar aquela mesma ideia, index.ts. Primeiro vamos criar, né? Vou criar aqui o product.entity.ts. Lembra do nosso padrão? Nome, ponto, o que ele é. Então, se é um controller, controller. Se é um serviço, um service. Nesse caso, é uma entidade, tá? Vou colar isso aqui. E aí eu vou alterar aqui agora. Então, nós não estamos fazendo de user, a gente está fazendo de product, tá? Eu não lembro ali. Não lembro quais são as propriedades. Então, eu vou colar ali do nosso DTO, só para ficar fácil aqui. Só para eu conseguir fazer uma colinha aqui, tá? Então, o produto tem um ID, o ID, show. Ele tem um name, então eu vou chamar de name. Ele tem um value, e ele tem um year. E aí ele diz que os dois são números, tá? Então, aqui é number. Aqui é number. E esse default aqui, gente, é legal, tá? Isso daqui é para você setar um valor inicial na criação. No ato da criação, ele já vem como padrão ali o true, né? E se não for passado, né? Então, se não passasse, ele setaria o true ali. A gente não vai usar boolean aqui, tá? Então, produto, já criei a minha entidade aqui, tá? Criei a minha entidade primary generated column, ok? Aí é o ID, o name é uma string, o value é um number, o year é um number, show. Então, a partir de agora, eu tenho o meu product. Vou exportar ele. Asterisco. Pronto. Ok. Show. Beleza. Então, já criei a minha entidade. Está faltando mais uma coisa que eu já vou te mostrar agora, que é o seguinte. Aqui no nosso app.module, a gente precisa falar quais são as nossas entidades da aplicação. Se você for dar uma olhada, acho que até aqui, ó, vai dizer isso. Perfeito, olha só. Logo depois que a gente cria a entidade, a gente precisa, na configuração do banco de dados, falar onde estão as entidades. Existem várias formas de fazer isso daqui. Você pode fazer como nós vamos fazer, que é o quê? A gente passa exatamente qual é a classe da entidade que a gente está trabalhando, o que não é legal, por quê? Poderia ter vários, e aí eu teria aqui uma coisa enorme assim, né? E não seria legal. Então, uma forma legal, a gente pode deixar isso, eu vou deixar isso para você refatorar. Pesquisa aí como que você faz para colocar aqui o caminho das entidades apontando ali para uma pasta ou então para uma extensão de um arquivo. Por exemplo, você poderia colocar ali que você quer pegar todos os arquivos que possuam .inst, né? Ficaria muito mais limpo e a gente pegaria todas as entidades de uma vez. Então, basicamente é isso daqui, tá? Vamos só rodar aqui a aplicação. Tá rodando? Show de bola, tá levantando aqui, nada quebrou. Então, eu acho que com isso a gente fecha aqui, então, né, o nosso requisito ali. E aí já fechamos outro aqui também. Fechamos outro aqui que é adicionar entidade no módulo, tá? Perfeito? Então, na próxima aula a gente segue aqui. Valeu!